a Operação Caminhos Seguros, que é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública para prevenir e combater a exploração sexual de crianças e jovens. Essa operação acontece uma vez por ano em cooperação com o Ministério da Justiça e tem o foco das ações de forma repressiva e também preventiva através de palestras e atos de conscientização. Quando eu digo aqui uma vez por ano, mais 365 dias, delegados e policiais estão trabalhando no combate à exploração de crianças e adolescentes. Vamos ouvir então a delegada, a doutora Ellen Coelho. Muito bem, você que acompanha o Balanço Geral Presidente Dutra, obrigado pelo carinho, pela audiência. E participando do nosso programa hoje, a delegada da Delegacia Especial da Mulher em Presidente Dutra, a doutora Ellen Coelho, que vai falar conosco sobre a Operação Caminhos Seguros. Vamos ter mais detalhes sobre essa operação com a doutora Ellen Coelho. Boa tarde. Então, a Operação Caminhos Seguros é uma articulação nacional, na qual os órgãos de atenção à proteção à criança e adolescente e combate aos crimes de abuso sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, os órgãos se unem e enfatizam e trabalham mais incisivamente nesses casos específicos. Então, é uma ação mais para enaltecer esse combate, esse trabalho específico e de abrangência nacional. A gente faz como fizemos na Átria, né? Na Operação Átria que nós fizemos no mês das mulheres, é uma operação já voltada para esses vulneráveis, né, que são as crianças e os adolescentes, e especificamente no combate aos crimes de abuso e de exploração sexual. Geralmente o mês de maio, né, é o mês em que se comemora, aí, por volta do dia 18 de maio, o combate contra a violência contra a criança e o adolescente. Isso, exatamente. Então, esse ano nós estamos tendo essa ação, essa operação conjunta, unindo forças para que a gente possa enfatizar mais essa linha de atuação, essa área específica, focando nesse combate, né? Mas vai ter alguma ajuda especial por parte do Estado para que essa operação aconteça? Então, a Polícia Civil é composta por poucos servidores, né, policiais. Mas nós temos, nesse mês específico, nós temos a ajuda da Delegacia Regional, que já tem uma demanda extraordinária e que, na pessoa do Dr. César Ferrer, ele já disponibiliza pessoal para nos ajudar aqui na DEM, porque a DEM é diminuta, né? Pouca gente, nós não temos investigadores, então tudo que a gente precisa, a gente tem que recorrer ao delegado regional, ao pessoal da regional, e sempre que a gente precisa, eles nos acolhem, nos ajudam nas operações. E esse mês, a gente está enfatizando mais esses crimes específicos. Por exemplo, hoje nós temos aqui, em trâmite na Delegacia da Mulher, 8 inquéritos que apuram justamente esse tipo de crime. Violação sexual, abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, nós estamos centrando os esforços nessas investigações especificamente. Entretanto, a gente não deixa de trabalhar nas outras searas. Nós temos inúmeros outros inquéritos, que a nossa demanda maior não é essa, entretanto, a gente está dando esse enfoque. Então, esses 8 inquéritos que nós temos em trâmite hoje, a gente está dando força total nessas investigações, para ver se a gente conclui com êxito todos, pelo menos esses casos que a gente que está em trâmite ainda. A senhora fala desses casos que estão em trâmite, todos são só de Presidente Dutra? Só de Presidente Dutra, exatamente, você vê. É um crime terrível, né, que são praticado, o abuso e a exploração de crianças e adolescentes, normalmente praticado por pessoas, em regra, pessoas próximas à vítima, pessoas do entorno, familiares, vizinhos. Então, na maioria das vezes, são pessoas realmente do ciclo ali de amizades e familiar. Então, é um crime terrível e que acontece em todos os locais. E nós aqui da Delegacia Especial da Mulher, a gente atende essa demanda de Presidente Dutra, né, e desses povoados aqui vizinhos. Mas nós temos também
esses crimes sendo praticados em inúmeras outras cidades. Nos plantões que eu tiro aqui na regional, eu pego vários deles e passo para os delegados responsáveis. Doutora, parece que especificamente esses casos acontecem quanto mais vulnerável é a família, pior é o caso. Sim, mas nós temos também em famílias, você fala do ponto de vista da vulnerabilidade mais financeira, né? Pronto, pois é, mas não, a gente tem vítimas em todas as searas. É como a violência doméstica, atinge todas as classes sociais. Exatamente, todas as classes sociais. A gente tem infelizmente, né? Acontecido, verificado a ocorrência em todas as classes. Com relação, a senhora falou também com relação ao apoio da Delegacia Regional de Presidente Dutra, mas da última vez que a senhora nos deu uma entrevista e também participou do podcast do Sistema Portal, falou da questão de viatura. Temos viatura hoje especialmente para a Delegacia Especial da Mulher? Não temos. Inclusive, nós estamos até com déficit na própria delegacia regional. Está sendo uma luta diária a gente trabalhar, porque os meninos também têm dificuldade para fazer o trabalho investigativo dos outros distritos, porque nós temos aqui o primeiro distrito, o segundo distrito, né? E as demais cidades que compõem a 13ª, e nós tivemos umas 2 viaturas que tiveram problema e a gente está com déficit também, tanto eles quanto a gente nunca teve viatura, a gente não está tendo viatura e dificulta sobremaneira o trabalho, dificulta demais. Além da viatura, que a gente precisa bastante, também material humano, né, policiais, que a gente também não pode contar. Então a gente tem que desfocar, tirar de lá de outra investigação para poder utilizar aqui na DEM. A gente ainda está lutando para ver se consegue investigadores e viatura, que é o mínimo, né? Mas com relação à operação Caminhos Seguros, a senhora já está afinada também com o delegado regional? Não, sempre o que a gente precisa, a gente pede para ele e ele, mediante um sorriso no rosto, né? Ele nos atende, o que eu peço sorrindo e ele dá chorando, ele consegue chorando, mas assim, nos ajuda sim, a gente briga de vez em quando, mas profissionalmente, e ele nos ajuda bastante. Se não fosse o pessoal da regional, como era que a gente ia conduzir as investigações aqui na DEM? Que a demanda é enorme, a gente tem todo dia, chega novos casos, medida protetiva e tudo mais. E esses casos de abuso sexual, violência sexual, exploração sexual contra crianças e adolescentes são casos bastante complexos de se investigar. Demanda um trabalho bem específico para a investigação, de nuances bem complexas, e a gente precisa se adentrar e ter uma certa expertise para atuar nessa área. Então, é um trabalho de formiguinha, praticamente, mas a gente se esforça bastante e temos bons resultados. Muito bem, doutora. Estamos conversando aqui com a doutora Ellen Coelho, delegada da Delegacia Especial da Mulher. Quando a gente se fala nesses números, a senhora falou de números aí com relação ao abuso da criança e do adolescente. E a senhora conta, para fazer esse trabalho, conta, na verdade, com o quê, doutora? Bom, a infraestrutura é pouca, né? Mas a gente, um trabalho, como eu disse, a investigação que é feita que envolve esses crimes de abuso, violência sexual, eles são crimes bem específicos. Então a gente precisa de perícias mais aprofundadas. E como a gente não tem IML na cidade, a gente precisa mandar, então, a todo um trabalho logístico, inclusive, porque muitas das vezes você deslocar a vítima daqui para ir no IML em Timon, para ir fazer uma perícia psicológica, porque eles têm lá em São Luís, tudo isso demanda um certo trabalho. Então, a gente faz o nosso trabalho investigativo, mas também faz esse trabalho, busca os apoios do município, da assistência social, entendeu? Das secretarias, para que eles levem as vítimas do Conselho Tutelar. A gente tem que trabalhar com parceria, a gente tenta fazer esse tipo. Então, a gente não dispõe de estrutura própria, mas aí a gente precisa o quê?
recorrer atrás de outros órgãos que tenham uma estrutura mínima. Uma perícia médica legal, a gente precisa ter nesses casos específicos, né, de violência sexual. A gente precisa ter, a gente não tem em Presidente Dutra. Não adianta eu mandar uma vítima de abuso sexual fazer um exame no hospital local, porque os médicos lá, eles não têm aquela expertise para verificar o corpo de delito desse tipo de crime. Então a gente precisa mandar para o IML. Aí a gente já tem que disponibilizar policial para levar a vítima, viatura para conduzir até Timon, até São Luís. Em muitos dos casos, não há vestígio material, mas a gente faz uma análise psicológica pelos peritos que atendem em São Luís, então eles já fazem essa análise psicológica, já nos mandam um laudo psicossocial para falar sobre aqueles sinais e sintomas que uma vítima de abuso sexual demonstra. Então, todo esse trabalho mais específico, mais profissional, que eu digo mesmo, esse trabalho mais profissionalizado, a gente não dispõe aqui em Presidente Dutra, mas a gente se esforça para poder mandar para lá, poder fazer, e muitas das vezes a gente precisa dessas perícias específicas para poder sedimentar o inquérito policial e dar subsídio para que haja uma denúncia e uma condenação lá na frente, porque não adianta. Sim, a investigação em si, ela tem um efeito. Tem o efeito pedagógico, tem o efeito de desestímulo, porque uma pessoa que comete esses crimes, ou alguém que imagine que vá cometer um crime desse, que vê que haja, que está havendo investigação desse ou daquela pessoa, já desestimula a fazer aquilo, né? O simples fato de existir a investigação. Mas o processo em si, a condenação é muito importante nesses casos, não é verdade? Então, é um trabalho bem específico, a gente não conta muito na Polícia Civil com a estrutura adequada, perfeita, mas a gente busca os mecanismos de onde tem. E tendo o apoio da regional, a gente entra em contato também com o pessoal da SPCI, né, que é a Superintendência, e eles fazem o que podem, na medida do que conseguem, para ajudar a gente nesses crimes específicos, principalmente nesse mês da Operação Caminho Seguro, né? Doutora, pai, mãe, responsável, como descobrir um fato como esse que aconteceu ali na família? Excelente pergunta. Então, observar bem, fica o recado aos pais, porque a criança, ela demonstra, ela vai mostrando pelas ações. Então, às vezes, ela tem uma pessoa que ela é mais próxima, ela se afasta, ela teme, ela não quer a presença daquela pessoa. Então, isso são demonstrações que ela vai apresentando, e a família tem que estar observando. Eu sei que as pessoas precisam trabalhar, que as pessoas não têm como ficar o tempo todo com as crianças, mas é um pouco até impossível pedir certas situações, certas famílias não têm como dar esse apoio. Mas é importante que as crianças não fiquem com qualquer pessoa. De preferência com o pai e com a mãe. É o ideal. A gente precisa falar do ideal, mas eu sei que tem famílias que precisam deixar com parentes e tudo, mas esses crimes normalmente acontecem nesses momentos, que são deixados com um parente, com um conhecido, em alguma outra casa. Hoje mesmo só essa semana nós ouvimos 16 pessoas só de casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. 16 pessoas, fora as outras dos outros crimes. Vamos enfatizar essa matéria. Então, eu deixei com fulano, eu deixei com criança pequena. A criança pequena, vocês prestem bastante atenção, eu gostaria de chamar para vocês prestarem atenção às pessoas da família. As crianças muito pequenas, até 4 anos, elas falam mais. O que acontece normalmente, elas não guardam segredo. Se tiver um bom contato com a criança, sua filha pôr no colo, sabe? Como foi? Aconteceu o quê? Foi bom lá no lugar, na casa do tio, na casa da tia, na casa da vizinha? O que vocês fizeram? Elas contam. Já mais velhinhos, na maioria das vezes, 99% das vezes há a ameaça. Não conte. Senão eu mato, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, as crianças que têm um pouco mais de discernimento, elas já ficam com esse receio de contar. Então, observar o comportamento mesmo das crianças. E as crianças que são vítimas de abuso, crianças e adolescentes que são vítimas de abuso, elas têm um comportamento diferente, elas alteram o comportamento, muitas delas se mutilam. Então, isso já é para chamar a atenção.
Se você, cidadão, se você mãe, pai, parente, vê uma criança se mutilando, ou triste, ou mudando de comportamento, já é algum indicativo de ter havido algo do gênero. Se não for nenhum problema psiquiátrico mesmo, é indicativo de algum tipo de abuso. Então, as crianças, muitas vezes, elas não falam, não verbalizam, mas dinâmica corporal delas, a dinâmica comportamental delas, fala muito. Então, a pessoa que está com aquela criança, aquele adolescente, vai poder verificar que ela mudou de comportamento. Então, tem algo estranho. Verificar, investigar e trazer para a gente poder mandar para as pessoas específicas, psicólogos, para ver se a gente descobre alguma coisa. São crimes que os vestígios são bem difíceis de colher, mas a gente consegue. Na maioria das vezes a gente consegue e a gente tem bons resultados aí, com condenação, de boas condenações, que o ideal era que não houvesse o crime. Mas havendo o crime, a condenação é necessária. Bom, quero agradecer a doutora Ellen, delegada especial da Delegacia Especial da Mulher em Presidente Dutra, e fazer o alerta, né, com relação a essa operação Caminhos Seguros. Doutora, muito obrigado por essas informações repassadas aos nossos telespectadores. Eu quem agradece e chamar a atenção das pessoas que observem suas crianças, seus adolescentes, o comportamento, com quem ficam, o que fazem, se tem alguma ação diferente, alguma mudança abrupta no comportamento, e que nós estamos aqui, somos poucos na DEM, mas a gente está aqui para recebê-los, para acolhê-los, e se for alguma coisa que a gente descobre que não é da seara criminal mesmo, se não há um abuso sexual, físico, mas a gente, né, atua mandando encaminhando para o setor responsável. Nós temos um conselho tutelar atuante aqui, Presidente Dutra, nós temos o pessoal da assistência social aqui, que atua também. Hoje eu até estive no fórum do selo Unicef, então o pessoal está imbuído nessa área de atuação para acolher os adolescentes e as crianças, né, que a gente ajudando uma criança ou adolescente, a gente viver num ambiente saudável, vão ser adultos saudáveis e vão melhorar o ambiente em que a gente vive, não é verdade? Então, é isso, agradecer também e dizer que as portas da delegacia de Presidente Dutra, a DEM especificamente, as portas estão abertas aqui para acolhê-los. Beleza, então mais uma vez agradecendo aí a doutora Ellen Coelho, delegada na Delegacia Especial da Mulher. Muito obrigado, delegada. Tenha sempre também esta emissora, tá? Como uma extensão de sua casa, né? Como diz o nosso diretor-chefe, Adonias Soares. Tá? Obrigado. E na próxima terça-feira, nós vamos falar com a delegada Kazumi Tanaka, tá? Que é a delegada coordenadora das delegacias, tá, da mulher aqui no estado do Maranhão, doutora Kazumi Tanaka. Então, na terça-feira, no podcast, no CidadeCast, terça, às 17 horas, tá, com a delegada doutora Kazumi Tanaka. Tá? Acaba de confirmar, né, que vai participar do programa. Tá? Então, na próxima terça-feira, a coordenadora das delegacias das mulheres do estado do Maranhão estará no nosso CidadeCast. Terça-feira, agora, próxima terça-feira.